Em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ok? Será que estamos entendendo esse versículo corretamente? Olá, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou Otávio e esse é mais um vídeo da série O Contexto Explica. Se você quiser assistir outros vídeos como esse, basta você acessar a playlist O Contexto e o link eu vou deixar aí na descrição. Em Romanos 8:28, Paulo diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uma outra tradução, como a Bíblia de Jerusalém, ela diz: e nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. É um texto simples, fácil de entender. Deus opera em tudo para o bem daqueles que são seus. Mas esse é um dos muitos textos utilizados no momento errado e até com o sentido errado. E a chave para entender esse versículo é entender que bem é esse que o texto está dizendo. Se você acha que esse bem é algo para o seu benefício próprio, momentâneo e terreno, bom, você está enganado. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Imagine o seguinte: você está indo para uma entrevista de emprego e você precisa muito desse emprego. Mas no meio do caminho, fura o pneu do carro. E então, alguém diz para você: olha, todas as coisas cooperam para o bem. Deus fechou essa porta porque Ele tem algo melhor para você. Isso, na verdade, vai ser um bem para você. Bom, não é sobre esse tipo de bem que o versículo está falando. Não é sobre prosperidade ou benefício pessoal, tá? Eu vou dar um outro exemplo. Imagine que você está indo para o aeroporto e num cruzamento você bate o carro, né? E por causa disso você perde o voo. Então, horas depois você fica sabendo que o avião caiu e todos os passageiros morreram. Olha que ótimo momento para você usar todas as coisas que cooperam para o bem. Mas usar nesse sentido está errado. Porque não é sobre esse tipo de benefício que o verso está falando. Você está entendendo? Aliás, você já pensou nas vítimas do acidente? Ou seja, não havia nenhum outro servo de Deus dentro do avião? Deus livrou só você? Por que ele não atrasou os outros cristãos também? Por que não é? Está entendendo como é complexo a coisa? Veja como pode ficar complicado querer usar esse versículo como uma bênção pessoal e uma bênção específica em determinados casos. E muitas vezes acabam usando esse versículo nas piores ocasiões, como por exemplo, quando um pai perdeu o filho, né, em um acidente e alguém veio consolar o pai dizendo que tudo coopera para o bem. Já pensou na irracionalidade disso? Que absurdo! Perder um filho será bom para mim no futuro. Se tudo coopera para o bem, para o meu bem, então perder um filho seria algo bom para mim no futuro? Eu, como pai, eu não quero esse bem. Mas o texto está sendo usado de forma errada. Aliás, tem muita gente que acaba usando Jó como exemplo. Né? Só porque Jó recebeu mais filhos no final da sua vida, depois de toda a sua provação, não significa que ele estava feliz em ter perdido os primeiros filhos. Eu, por exemplo, não ia querer ter mais filhos, mesmo que fossem mais bonitos, mais inteligentes, se para isso eu tivesse que perder os que eu já tenho. Então, cuidado para não entender os textos de forma errada, inclusive o livro de Jó, né? Porque as bênçãos elas não são explicadas ou não estão sendo contadas ali no sentido de bênçãos materiais. Tem algo muito mais profundo por trás disso, por trás dessas histórias e dessas lições, assim como Romanos 8:28, que também não é sobre bênçãos terrenas, temporárias e pessoais. Aliás, Paulo está falando sobre sofrimentos e não sobre momentos agradáveis. Basta você olhar o contexto do capítulo todo e você vai ver que Paulo está falando sobre a redenção e a conclusão do plano de Deus de restauração de todas as coisas. E no verso 18, ele começa falando sobre os sofrimentos. E quando ele diz sofrimento, ele está se referindo a sofrer por causa do evangelho, o que é bem diferente de você sofrer situações da vida, como, por exemplo, perder o emprego.
A glória que nos aguarda é a nossa recompensa. Isso está dentro do capítulo todo. Dos versos 19 a 23, Paulo compara, ou ele usa como exemplo, a criação, a natureza que está sofrendo, aguardando a nossa restauração, para então tudo terminar e Deus reinar soberano. É uma comparação que ele faz ali, mostrando o desejo de que todas as coisas sejam finalmente restabelecidas. Então, o capítulo ele tem a ver com a conclusão de todas as coisas, ou com Deus realizando tudo para no fim reinar soberano. O capítulo fala que todas as coisas, em especial os sofrimentos, estão trabalhando para atingir o propósito de Deus. E esse propósito é a nossa restauração, a nossa glorificação. No verso 23, conforme a versão NVT, diz assim: pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a restauração de nosso corpo. Como eu já disse, o bem nessa passagem não significa um livramento ou uma bênção especial e individual para você. É muito mais do que isso. Achar que por você ter perdido um ônibus ou furado um pneu, você receberá algo muito melhor porque tudo coopera para o bem, é minimizar o versículo. Esse pensamento ele enfraquece completamente o sentido do texto. O bem que está nesse versículo não é algo pessoal para o seu dia a dia. Aliás, tem mais a ver com sofrimento pelo evangelho. O sentido do bem, na verdade, está ligado com o versículo seguinte, que é o verso 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então, o propósito de Deus trabalhar em todas as coisas é, na verdade, nos moldar conforme a imagem do seu filho, principalmente através do sofrimento, por causa do evangelho. Veja Efésios 1, 9 e 11. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Portanto, o bem que está ali em Romanos 8, 28 tem a ver com a realização do propósito de Deus em nos moldar à imagem de Jesus e, por fim, recebermos a herança eterna. Todas as coisas nos conduzem a esse bem. Não tem nada a ver com coisas corriqueiras que nos acontecem diariamente. Por isso, tenha muito cuidado ao usar esse versículo, porque a lição que ele traz é muito maior que um simples acontecimento específico na nossa vida. Não tente limitar o oceano em uma simples gota. Infelizmente, é isso que muitos estão fazendo com esse verso e, aliás, com muitos outros versos das Escrituras. Se você gostou, deixe seu like e também compartilhe o vídeo para nos ajudar. Até o próximo vídeo.